Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua. Desta feita, com uma convidada grande, vá, mais ou menos, Bárbara Tinoco. Como é que estamos? Como é que se diz aqui? É bom dia, boa tarde, boa noite? É o que as pessoas tiverem a ouvir. Portanto, bom dia, boa tarde, boa noite. À vontade do freguês. Porquê que hesitaste em utilizar o adjetivo grande? Porque, em termos de altura, Bárbara Tinoco não é grande. E é assim que tu recebes os nossos convidados. É. Logo a fazer bullying. Não é bullying. Às mulheres, se fosse um homem, era bullying. Às mulheres não é bullying. Então é o quê? As mulheres não sofrem com o preconceito da altura, tanto como as mulheres como os homens, não é? Um homem baixo está fodido. Tu andavas com um homem da tua altura? Da minha altura, sim, mais baixo. Mas é assim, eu tenho 1,49m, uma pessoa mais baixa do que eu. Não sei. Mas as mulheres têm uma cena com a altura. Nós já falámos aqui disso. Ou seja, está estudado. Tu sentes isso? Epá, eu sinto quando vejo um casal que ele é mais baixo do que ela, tenho um bocadinho de preconceito. Depois ultrapasso, mas assim à primeira vista é tipo, como assim? Muito bem. Ao menos foi sincera. É assim. Olha, já que estamos a Vou falar... ser cancelada. Eu sinto que virei este podcast, é o meu fim de carreira. Não é. Aqui estás à prova de cancelamento. Não é uma boa escolha de carreira. Não é. Mas aqui estás à prova de cancelamento. Tipo, as pessoas que ouvem já sabem o que é que a casa gasta. Mas olha, já que estamos a falar de tamanhos, vamos falar de diminutivos. Não é desse género. Alguém que tem a mente mais perversa do que a nossa. Completamente. Não, tu também te riste, desculpa lá, Guilherme. Eu sorri. Quem é o bichinho? Quem é o bichinho? Sim. Esta pergunta é ótima. Olha, o bichinho é o meu namorado, a quem eu chamo bichinho. Sim. Depois eternalizei dando esse nome ao meu disco. Mas eu dei esse nome ao meu disco porque o meu disco tem canções de amor, de apaixonar, e tem canções de desgosto amoroso, doloroso. Então, e quando eu me separei do meu ex-namorado, eu adotei 3 gatos. Mas eu queria adotar 4, portanto sinto que foi muito comedida. Estás a dizer que o teu atual namorado é o quarto? É o quarto gato, no fundo, e portanto eu, quando chamava os gatos bichinho, também lhe comecei a chamar bichinho. Então eu senti que era a palavra que unificava os dois universos do disco. Tem um lado A e um lado B, como antigamente, ou não? Tipo, canções de amor e de desamor? Tem, e também tem outras assim mais surpresa da minha parte. Quando é que sai? Dia 21 de Abril. 21 de Abril, sim senhor. E conseguiste uma coisa que nós na altura tínhamos falado, que era, querias fazer parcerias com rappers. Sempre conseguiste fazer, vais ter assim algumas participações que possas adiantar? Olha, o meu disco não tem nenhum featuring, o único featuring que tem é uma canção que se chama Quero, featuring Bichinho, em que o Fiodor canta. Ele não é cantor, mas tem muita graça. Mas tenho uma canção que estou a rapar que se chama Linha de Sintra, e é a primeira canção de hip-hop que eu fiz assumidamente na vida. Sim, senhora. Sim, e senhora. que basicamente vais dizendo as estações. Mem Martins, Barcarena, Sim, é quase isso. Mas olha, voltando ao bichinho, já quero falar da música e do disco, mas ao conceito de bichinho. Tu falaste da questão do teu namorado. Há quem diga que não se tem que se ter algum cuidado a fazer dedicatórias. Não sei se o disco é uma dedicatória, não é? Porque já explicaste que... Mas pronto, dedicatórias a alguém que seja um amor que não seja incondicional, por exemplo, um filho, em princípio, porque pode acontecer como o Saramago, que depois mandou tirar o nome da sua mulher de todos os livros e colocou o da segunda mulher. Isso é ótimo, não sabia que ele tinha feito isso. Não pensas que talvez depois tenhas que renomear, se as coisas correrem mal, espero que não, tipo, de bichinho para fofinho, ou o que vieres a chamar? Não, depois se correr mal muda o nome do disco para O Amor Não Existe, vírgula final. Estás assim tão descrente do amor?
Não, por acaso não. Acho que quando conheci o Fyodor estava muito descrente do amor e depois ele reconstruiu um bocadinho esse conceito em mim. E eu acho que nós temos de... Eu não tenho muito essa coisa. Se calhar com a vida vou aprendendo, mas eu sou nova, tipo, nunca nada me correu assim tão mal nesse aspecto. Então não tenho medo. É uma fase da vida, fica marcada ali se por acaso correr mal e não ficarmos juntos para sempre como eu imagino. Pronto, está ali marcado. Não deixa de ter sido uma coisa feliz, mesmo que depois se transforme numa coisa triste mais à frente. Ao menos, aliás, a minha canção do disco se chama Bichinho, porque eu tenho uma canção no disco que se chama mesmo Bichinho. A canção diz exatamente isso. Diz, olha, se acabar o fim, eu quero... Tipo, a canção diz, eu quero lembrar-me de ti sempre assim. E a canção toda é explicar como é que eu me quero lembrar dele depois do fim. Ou seja, é uma canção de amor meio estranha, já à espera do fim inevitável. Queres-me dizer alguma coisa? Acho que revela alguma maturidade, porque... O para sempre pode acontecer, não é? Já acabei de falar disso também, por exemplo, os teus avós, há uma canção em que o teu avô começa por falar no início e diz que estão juntos há 50 anos, não é? Sim. E isso pode acontecer em certos casais, mas o para Não sempre... quer dizer que seja feliz, atenção. Também não. Há muitos casais de 50 anos que não se podem ver à frente. Exatamente. Mas... Não é o caso dos meus avós, coitadinhos. Mas... há uma espécie de uma ditadura do amor romântico, ou seja, de que tu, para seres feliz, tens que ter uma relação romântica, tens de ter um namorado, uma namorada, ou o que seja, não só feliz, mas nos moldes que foram criados pelos filmes, pelas músicas, por tudo isso. Isso eu acho que é uma pressão tremenda. Há pessoas que são felizes sem ter uma relação romântica. Ou pelo menos não ter uma relação, ou tendo várias relações românticas, uma de 7 anos, outra de 10, outra... Não é? Sim, e vivemos todos aquela pressão nos filmes, não é? Normalmente o Viveram Felizes para Sempre aparece no início da relação, não é? A relação começa, está tudo bem, viveram felizes para sempre. Há poucos filmes que retratam, já começa a haver mais, não é? Tens aquele Marriage Story, por exemplo. Não, sim. Não é? Marriage Story. Sim. Tens assim uns filmes... Já havia alguns, alguns. O Kramer contra Kramer também já era... Mas é um em cada 1000 que são românticos e até que a morte nos separe. O depois do final feliz, não é? O que é que acontece depois do final feliz? Tu consideras-te uma cantora romântica? Considero-me uma cantora romântica. Ou seja, eu tenho muito mais músicas a falar de amor do que sobre outras coisas, mas eu sinto que sei escrever bem sobre outras coisas também. E no meu disco tem o Linha de Sintra, que não tem nada a ver com amor, tem a ver com crescer na linha de Sintra. De ferro. Sim. E tem outra canção no meu disco chamada Síndrome de Impostor, que é uma canção sobre como eu me sentia a minha vida toda na minha carreira muito pouco longa de 4 anos, mas que sentia-me sempre uma impostora. E então a canção diz... Ou seja, eu sei que gosto de escrever sobre outras coisas e que até tenho por objetivo fazer isso, porque não quero só escrever sobre amor, mas o amor é inevitável, não é? São as canções que saem, se calhar, muito fluídas. O Síndrome de Impostor também saiu, mas o Linha de Sintra eu queria escrever aquela canção. Eu disse, eu quero escrever sobre ter crescido na Linha de Sintra. Ou há outras canções que nós temos uma ideia e escrevemos sobre elas. E as canções de amor, muitas das vezes, tipo, nós vomitamos essas canções. Tipo, eu acho que tu és escritor, se calhar também te deve acontecer, escrever... Tipo, não sei como é que funciona o vosso processo, mas às vezes vomitar coisas que nem sabes de onde é que vieram, de que cantinhos de ti é que vieram. Estás a pensar? Estou a pensar. Sim. Não, o que eu acho mais difícil de escrever canção, quer dizer, nunca escrevi nenhuma canção, não, quer dizer, já escrevi algumas coisas, mas não... Fizeste um disco! Sim, fizeste um disco. Mas é muito difícil, acho eu, principalmente num registro mais pop, não é? Chamemos assim, não cair naqueles clichês e ser foleiro, não é? Porque a maioria das músicas de amor que tu vês, mesmo as estrangeiras que nós papamos, mas que vais traduzir à letra, são terríveis, não é? São uma foleirada. E acho que é muito difícil fazer isso sem cair nesses clichês. E continuar a ser simples, mas bonito, não é? Sim. Sem ser... Surpreende, ou seja, falar sobre um tema que é universal e comum e sobre o qual milhares de pessoas falaram, mas ainda de surpreender com a linguagem ou com o ângulo. Sim, às vezes sempre a cena do Salvador Sobral, não é? Que ganhou, tipo, é uma música de amor que tem 3 ou 4 quadras, é muito simples a letra, não tem metáforas complexas, não tem nada disso, mas a simplicidade ali ficou bonita. Mas é muito fácil, dares ali um twist e ficar uma fleirada. Claro. É? Quem faz muito bem isso, por exemplo, a Lana Del Rey, que tem letras muito fixes, ou seja, sobre amor e que... Mas é mais amor para cortar os braços, não é? Sim, mas tem, eu agora não me lembro, mas eu lembro de ficar surpreendido
de uma rima que ela fez. Já não me lembro qual que era, mas era tipo uma palavra completamente improvável e disse, ela vai rimar isto com o quê? E depois, pumba, espeta-te ali. Tu ficas, especialmente para quem gosta de linguagem, não é? Ficas surpreendido com isso. Tu compões música e letra, certo? Sim. Sim. E tens, em termos de letra, cuidados é que ou seja, nota-se que tu tentas fugir ao clichê. Tentas, não é? Ou seja, quando eu estou a escrever, ou seja, eu tenho uma coisa na minha cabeça que é, eu não quero escrever uma canção que já foi escrita 1000 vezes. Ou seja, quando eu me sento para escrever, obviamente escrevo o que me apetecer, mas não estou a pensar nisso, mas tenho sempre na cabeça que eu não quero escrever, ou seja, uma canção que já foi escrita 1000 vezes, da mesma forma, com as mesmas palavras. E eu acho que dentro de algumas que eu sei que já foram escritas, só que eu estou a escrever à minha maneira, acho que no meu novo disco, e mesmo no disco passado, eu escrevi muitas canções que não existiam. E isso deixa-me orgulhosa. Tu compões... Qual é que é o processo? É letra e de música ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Compões em guitarra? Agora componho com o bichinho, porque ele é guitarrista e é tipo o meu guitarrista preferido. Não é por ser meu namorado, mas é mesmo um gajo do caraças. E então, agora, tipo, para que é que eu vou pegar na guitarra? Eu vou fazer Dó maior, Ré maior, Mi maior, e ele vai fazer uns riffs todos bonitos que me vão inspirar aí para outros sítios. Então, como este disco é mais composto também com ele, no sentido que ele pega na guitarra e depois eu escrevo por cima do que ele tiver a fazer. Sim, mas por exemplo, olha, eu escrevi uma canção do meu disco novo, chama-se Tudo Menos Indiferente. E a canção é uma canção de amor, assim, até as melodias até são meio antigas, mas os versos da canção são tipo, a letra é tipo, quero ser a água das tuas poças, quero ser barata à tua porta, e depois o refrão diz, quero ser tudo menos indiferente. E é tipo coisas chatas do dia-a-dia, tipo, eu quero ser todas as coisas mais irritantes possíveis para ti, quero ser tudo para ti menos indiferente. E ou seja, eu sinto que essa canção ainda não tinha sido escrita nem com as coisas que eu descrevo, que são as coisas chatas, tipo perder a carteira, pedir Coca-Cola e vir Pepsi, tipo coisas do dia-a-dia. Perdeste um patrocínio. Potencial patrocínio aí. Ou ganhaste-me. Ou ganhei um. Sim. Queres que eu continue? Podes continuar. Estás só uma parte. Coisa. Tu estás moreno. Apanhei sol este fim de semana. Boa vida. Estive perto de Coimbra, estavam 28 graus. Foste ver os Coldplay? Não, isso é só em maio. Ok. Tipo, já foi. E não é esta Bárbara que vai fazer a primeira parte. Não. É outra Bárbara. É outra. Que é uma coisa muito estranha, mas é um público que não tem nada a ver, acho eu. Eu não conheço a música dela. Lá está. Mas conheces o Coldplay? Está bem, mas eu sou velho e os Coldplay tiveram, quer dizer, agora são muito conhecidos. Sim, ressurgiram com os BTS, essas parcerias que eles fazem com a malta mais, com a malta mais nova, não é? Mas eles rebentaram em 2001 com o Rush of Blood to the Head, que é um álbum fixe, Depois as outras coisas são um bocado. Gostas de Coldplay? Gosto muito. Ok. Esse álbum eu ainda ouvi, depois achei que eles entraram ali numa fórmula um bocado repetitiva. Mas olha, voltando à composição, tu há bocado estavas a dizer que esta coisa das canções saírem como uma espécie de jogo. Eu acho que o processo criativo da música, pelo menos do que eu tenho já visto em alguns documentários, é um bocadinho diferente de tu escreveres um livro ou até um espetáculo de comédia. Porque há de facto... Não estou a dizer que escrever um espetáculo de comédia ou escrever um livro não há momentos de maior inspiração e que tu estejas mais in the zone. Não é? Mas há toda uma estrutura que também existe numa canção, mas que é mais longa, precisa de mais fogo. Precisas de mais, não escreves um livro num dia e escreves uma canção. E vou dar um exemplo. Eu, quando escrevia crónicas para os jornais, os estados emocionais podiam contribuir para escrever essa crónica. Tipo, estava apaixonado, estava num estado emocional intenso e ajudava-me a escrever, mas tu não escreves um romance de 300 páginas nesse estado emocional. Sim. E isto para te perguntar o quê? Que é, como é que são esses estados emocionais? Tu vês alguma coisa, vês uma imagem, aparece-te a melodia e sentas-te e escreves, porque no outro dia estava a ouvir o Jack White a dizer que escreveu o Seven Nation Army e ele diz que esse disco está documentado, está filmado a um documentário, e que eles escreveram música em 5 minutos, sentaram-se, tipo, fizeram aquele riff, não sei o quê, e que agora é a música mais ouvida em todo lado. Tipo, vais a um estádio e toca. E que ele nunca pensou, quando compôs aquela música, que ia ser a música mais universal. Como é que é essa relação do momento de escrever?
Mas sabes uma coisa? Essas canções que são as mais rápidas de escrever normalmente são as que funcionam melhor para as pessoas porque também foram muito intuitivas para nós escrever, portanto também é muito intuitivo ouvir. São mais simples, Ou seja, acabam por ser mais simples. As minhas canções que eu escrevi mais rápido na vida foi o Sei Lá e o Chamada Não Atendida. E são duas canções que para o público são se calhar as preferidas que eu fiz. E se foram as mais rápidas. O Sei Lá eu escrevi em meia hora e o Chamada não, mas tipo, pá, a primeira parte da canção eu escrevi toda de seguida, tipo, e saiu-me, tipo... Sim, eu percebo, mas se calhar, imagina, como escritor, se calhar não te acontece o livro todo, mas pode-te acontecer uma passagem. Claro. Ou seja, é esse sentimento de sair, tipo... Não sabes como é que fizeste aquilo, tipo, ou seja... Até é estranho acreditar-me como a compositora daquilo porque eu não sei como é que escrevi aquilo, ou seja, há canções que eu consigo perceber, eu tive esta ideia, eu queria escrever sobre isto, eu queria rimar estas coisas, ou... E há canções que não, há canções tipo que eu não sei como é que eu fiz, tipo, ou sei, não é? Porque consigo sou eu, sei onde é que pensei as coisas, mas saíram. Por isso o meu processo, eu tento ser o mais intuitiva possível, porque como eu gosto de música pop, eu faço pop, e então eu confio muito no primeiro instinto, nem é no instinto à terceira vez, é a primeira coisa que eu senti. Tens músicas, tens muitas músicas que nunca lançaste, que mandas fora? Ou que, seja, coisas que escreveste e que depois acabam por não sair, tens muitas coisas dessas, ou que tentas pôr cá fora, se gostaste de início quando escreveste? Assim, não tenho muitas, ou seja, e normalmente, pá, quero lançá-las na mesma e quero arranjar uma narrativa para as lançar, aquelas que eu gosto mesmo e que não saíram, mas sim, claro que há sempre 20 canções, 30 canções, algumas que tu pensas, opá, até está fixe, mas... Não justifica. Não justifica, e qual é, sim. das que lançaste... Das músicas todas que lançaste, apesar de não ser assim há tanto tempo, tens alguma que olhes e que já não gostes tanto? Ou qual é que tu gostas menos das músicas que lançaste? Qual é que eu gosto menos? Ai, eu odeio Fugir de Ser. Ainda por cima, tipo, foi single e o meu manager não me deixa tirar do alinhamento e eu odeio. Acho que é tipo a canção mais mal escrita que eu já escrevi na vida. Mas pá, eu também tinha outra idade quando escrevi aquela canção, só que a melodia é fixe, o refrão não é mau e então agora eu tenho que tocar aquilo para sempre. Pá, odeio a canção. Tu não podes dizer que não toco Pá, mais. posso, mas ainda não é essa fase. Quando lançar um próximo disco e tiver mais coisas para Tiveres mais substituir repertório, aquela, ele se calhar já me diz. Não, mas é que ele diz-me no sentido carinhoso. Ele diz-me, Maia, não faças isso às pessoas. Toda a gente gosta dessa canção, não tires, não sejas esse artista. E eu, pronto, não vou ser esse artista. O Bichinho é o teu segundo álbum. É. Mas é o primeiro álbum de totalmente originais. Ou seja, o outro tu agarraste em músicas que já eram conhecidas e fizeste um álbum, certo? Algumas delas. Ou seja, só 2 canções do disco, eu fui lançando as canções, mas o resto das canções... Ok. Estes são todas inéditas, do Bichinho. São todas inéditas, menos o Chamada Não Atendida. Ok. Ou seja, nós na música lançamos, single. exato, Sim. lançamos tipo 2 singles e depois lançamos o disco. Eu, no meu caso só lancei um e agora vou lançar mais para a frente. E ou seja, eu cresci, e o Guilherme, apesar de ser mais novo também, em parte, na altura dos álbuns, em que nem todos os álbuns eram isso, mas havia um conceito, havia uma história, havia muitos álbuns mesmo conceptuais, não é? Era quase como comprar um livro, comprar um álbum. Muitos tinham interlúdios entre músicas. Sim, interlúdios, tinha a mesma parte do lado A e lado B, que depois deixou de existir com os CDs, mas isso também influenciava muitas vezes a forma como tu decidias o que é que punhas em cada um dos lados. Mas com a proliferação do digital, e especialmente do YouTube, não é? Não só, mas do YouTube, começou a ser muito mais comum artistas com uma música, com 2 músicas, em vez de pensar numa obra. Tu começaste um bocadinho assim. Qual é que foi a diferença agora para fazer um álbum de raiz? Olha, eu quando apareci tipo, na indústria não sabia nada de música, eu amava música, mas eu não tinha assim tanta noção de discos, nada disso, porque eu ouvia música solta, no sentido que eu descarregava as músicas que eu gostava, punha, e fazia eu, não tinha Spotify, não tinha nada dessas coisas, e agora que fiquei mais crescida, tipo, adoro discos e ouço imensos discos, e na verdade ouço mais discos do que música de outra forma. E eu gosto, tipo, ou seja, eu sempre adorei música e sempre adorei, mas não tinha noção como é que funcionava, ou seja, parece que é óbvio, mas não era óbvio para mim. E os meus pais também não eram assim muito, ou seja, se calhar tu já vais passar ao teu filho, tens de ouvir este disco. O meu pai dizia, tens de ouvir esta música, não dizia, tens de ouvir este disco todo. E isso também, ou seja, não tinha essa cultura. E agora, epá, imagina, fazer um disco
é mesmo muito difícil e dá mesmo muito trabalho, tipo, muito mais do que fazer, obviamente, uma música, mas também por isso, porque tu tens de pensar no alinhamento, tens de pensar o que é que tu queres dizer neste disco, tens de pensar... E eu, como adoro discos, eu sou artista, eu quero fazer discos, não é? Quero fazer muitos discos, espero que estes sejam os 2 primeiros de muitos e que as pessoas me queiram ouvir durante algum tempo. Mas acaba por ser um bocadinho... As editoras fazem um bocadinho essa pressão, ou não? Sentiste de... Para que é que vais lançar 10 músicas agora? Depois tu és independente, Eu não é? sou independente. Porque o que eu sinto é isso. Há malta que quer lançar discos, não é? Tipo, para que é que vais lançar 10 músicas agora? Lanças uma, esperemos as tetinhas até elas doerem e depois lanças mais outra daqui a 6 meses. E isso faz com que a coisa afunile muito, porque os singles têm que ser sempre aquela música, às vezes com uma receita mais para a rádio, não é? Para a rádio, para bater na rádio, para depois... Mas sabes que há muitas canções que não são da rádio que são muito importantes e que são muito especiais e tipo, esta minha última canção, Síndrome de Impostor, não é single, não vai ser single, mas é uma canção que toda a gente que ouviu o disco adora e que adoram ao vivo e então essa canção não devia existir. Pois, mas é isso que eu estou a dizer, mas se tu não lançasses álbum, só lançasses singles, provavelmente não lançavas essa, porque podias ter a ideia de que ok, isto não vai para a rádio, esta música nunca vai sair. Mas mesmo os artistas que lançam mais singles, eu acho que é uma coisa que também consolida um pouco a tua carreira. Tipo, até artistas que vivem mais dos singles do que propriamente das pessoas ouvirem os discos e... fazer um disco eu acho que ainda hoje em dia é uma coisa conceituada no sentido do mercado mesmo em Portugal. Sim, põe-te num patamar acho de maior respeito, não é? Porque fazer um single que bata, muita gente consegue fazer, não é? Fazer um álbum consistente que tenha qualidade do início ao fim é mais difícil, diria eu, não é? E como é que foi o processo, ou seja, sendo que é um processo novo para ti, de ir para estúdio e gravar um álbum de raiz, tu tinhas uma panóplia de temas e foste deixando que ir alguns, ou compuseste alguma coisa em estúdio, porque às vezes isso acontece quando se está a fazer um disco, e como é que foi a parte da produção? Porque estava a dizer que compões com o teu namorado, mas imagino que depois a parte da produção dos arranjos já seja outra coisa, seja já não é o jorro que sai, não é? Já é preciso... Não, isso já é diferente. Mas mesmo assim acontece. E acontece principalmente quando estás tipo, a trabalhar tu ao lado de um produtor e há assim uma simbiose tipo meio artística e as coisas de repente a música está bué fixe e está a soar bué bem e tu nem sabes como é que aquilo aconteceu. Também acontece, mas sim, o processo de produzir... Pá, eu faço muito parte da minha produção, ou seja, eu não sei carregar em nenhum botão, nem sei nada dessas coisas, mas sei, tipo, escolho os instrumentos, tipo, faço os arranjos com os produtores e, tipo, faço muito parte do arranjo da canção e adoro estar em estúdio, é das coisas que eu mais me divirto a fazer. E o processo de fazer este disco, opá, foi horrível, eu testei fazer este disco porque eu não consegui compor canções durante muito tempo depois de entregar o meu primeiro disco e porque sentia-me impostora e sentia que tudo aquilo que eu fazia estava mau e que as minhas canções eram más e que tudo que eu escrevia estava péssimo e começas-te um bocado a comparar com outras pessoas que fazem a mesma coisa e tipo, aí já viste, ela fez esta canção e eu só fiz isto é uma porcaria, isto é uma foleirada, o que é que eu estou a escrever, devia desistir e então tive muito tempo até voltar ao processo de que se lixe, se calhar aquela pessoa é menos foleira do que eu, mas vou fazer música na mesma. E quase aliás, eu atrasei o disco um mês porque só quase na data de entrega do disco é que eu comecei a voltar a escrever canções e para mim estava a ser ingrato porque faltavam coisas para ligar estas partes do disco, faltavam canções no disco e eu precisava de mais tempo para as escrever, então adiei o disco um mês. Pá, e de facto ainda bem que esperei porque escrevi o Linha de Sintra e era uma canção que fazia muito parte deste disco e se eu não tivesse esperado não tinha entregue essa canção. Estou muito curioso para ouvir esse Linha de Sintra. Eu estou entusiasmada, é que foi a última que nós fizemos do disco, então ainda estou aqui. Merece um videoclipe na Linha de Sintra. Merece. O Gandim tinha sido bom fazer um featuring ou uma participação, como se diz em português, no Linha de Sintra, porque é um gajo da Linha de Sintra. É um gajo da Linha de Sintra também, é verdade. Mas ela já não quer participar mais comigo. Também é uma canção de amor, a canção que vocês fizeram, de certa maneira. De desamor. Sim, é mais desamor, sim. Essa não tem muito amor aí. Ou de amor real. Sim. Relações real que acontecem. Sim. Para quem não sabe, no disco do Gandim, acho que há pessoas que podem não saber, que quase todas as que ouvem isto devem saber, mas uma das músicas que tu escreveste teve a participação especial da Bárbara, em que ela fazia de tua namorada, não é? Tipo a personagem. Sim. E chamava-se
Não se passa nada. Não se passa nada. É verdade. E foi-me giro trabalhar com a Bárbara e ver a facilidade com que lhe com que saiu a melodia. Pois tu viste, percebes? Às vezes há Mas coisas foi ela que fez a melodia do refrão? Sim, eu tinha escrito, escrevi a Sim, letra aquilo fica, e ela eu chegou ouvi lá. aquilo 2 vezes e depois fica-te na cabeça, é tramado. Nós já tínhamos uma melodia feita. Sim. E ela disse, não presta. Diferente. Sim. Não, acho que nem lhe tinha enviado. Sim. Tínhamos já feita, mas diz, olha, faz aí, está aqui a letra. Se quiseres mudar a letra alguma coisa, força. E ela chegou lá, tipo, fez uma cena assim meio de improviso. E nós, pá, acho que é isto. E tivemos depois só lá notas e cenas e coisas que eu não Sim, percebo portanto, nada. tu assististe mesmo àquilo que eu estou para aqui Sim. a dizer, que é tipo, eu faço mesmo assim. Sim, foi uma coisa muito rápida. Acho que aquilo foi gravado. Mas tipo, atenção, uma que eu hora. não sou assim tão rápida. Sim. Aquilo foi para correr bem naquele dia. A letra também estava muito eu bem acho que tens escrita. pessoas, sim. Estava muito bem escrita. Eu acho que tens pessoas... A cena do talento musical, pá, é realmente uma coisa que me fascina, porque... Claro que tu podes ter um talento, por exemplo, para as palavras e para a escrita, e tu vês isso, desde puto às pessoas que têm, ou ter um talento para o futebol. Há coisas que é um talento inato, tu não explicas. Mas a música, pá, é algo impalpável, porque tu, de facto, podes treinar a escrita, não é? Podes escrever um bocadinho melhor ou pior. Mas a música... Hã? Eu não acho. Eu acho que podes treinar um bocado. Pá, se escreves mal, vais sempre escrever mal. Acho que o talento é importante. isso, mas tu a dizer é que a música vem de um... Pelo menos para mim, porque tu lês música. Lês? Leio Estudaste? música no sentido... Desculpa, o meu telefone está a tocar. Então eu continuo. Estás à vontade. Que é a cena do... a música consegue suscitar em ti com 3 notas, com um acorde, não é? Ou seja, normalmente os menores são mais tristes, os maiores são mais alegres, mas consegue, não é? Pôr-te num estado emocional... Pá, que difícil, que um poema às vezes consegue, uma frase, mas é imediato, é tipo, parece o olfato, não é? Dizem que o olfato tu cheiras uma coisa e viajas para a tua infância. E a música tem também essa capacidade. E tu tens pessoas, eu no outro dia tive a ver um bocadinho daquele documentário sobre os Beatles, do Get Back, não é? E tu vês o Paul McCartney, não é? Aquele género musical, o gajo senta-se e começa, tipo, pá, e em 2 minutos compõe um hino do pop rock, não é? E acho que há pessoas que têm mesmo essa... Depois, obviamente, pá, o gajo sabe muito de música, é um bom intérprete, tudo isso. Mas há uma cena que é ou nasces com isso ou não nasces, acho eu. Sim. Tu podes ser desculpa, só para terminar, tu podes ser um bom músico, podes ser um excelente saxofonista, um excelente guitarrista, mas não teres essa centelha da criação, não é? Sim, acho que sim. Acho que... Há muitos músicos que são incríveis intérpretes e não são compositores, ou seja, não fazem trabalho criativo. Sim, a maioria até, se calhar, não? Sim, a maioria, diria. Hoje em dia, mesmo lá fora, da indústria, a maioria das estrelas não compõe musicalmente, por exemplo, aquilo que faz, não é? São produtores que já têm aquelas receitas, tal, vou dar a este gajo, vou dar a este. Pá, muito mais ou menos, estás a ver? Isso é uma noção, mas na verdade não é assim tão realidade. Sim, quando eu digo a Tipo, maioria, se calhar a maioria das estrelas hoje em dia, tipo, a Dua Lipa escreve. Sim. Não escreve sozinha, mas escreve com outros compositores. Mas tu, quando vais ver os meus créditos, também aparece lá Bárbara Tinoco e Fyodor Bivel. Mas depois, tipo, o que é que cada um fez? Percebes? Sim. E se calhar nos créditos dessa malta às vezes estão coisas que é tipo, estão 3 pessoas nos créditos, mas uma tipo foi porque inspirou, tipo, quando ele faz um acorde, inspira-me a cantar alguma coisa. Isso é composição, estamos a compor juntos. Sim. Mas na mesma fui eu que fiz a melodia e a Dua Lipa escreve, a Billie Eilish escreve. Tipo, a Ariana Grande não escreve tanto. Mas escreve, mas o irmão da Billie Eilish é que compõe, não é? não, ela Musicalmente. compõe com ele. Ah, é? Sim, Ok. sim, eles compõem os dois. Tipo, só que lá está, foi a noção que ficou criada, que ele é que fazia tudo, mas não, ela escreve É sempre também. assim, os homens sempre... Não, eu sabia que ela Exatamente, é escrevia as sempre letras, assim. mas pensava que ele compunha, como ele é o produtor musical, que era ele que fazia as composições musicais. Não, eles escrevem, só que é isso, sabes que existe uma tendência muito grande de justificar sempre o sucesso de uma mulher com um homem por trás. O que é que- Pois, Não, ela o que é que teve- Os aconteceu? homens iguais, O que é que tens aconteceu? rappers que têm ghostwriters e produtores fazem tudo. O que é que eles só dão a aconteceu voz. nos Brit Awards, que acabaram com o género e os homens foram todos nomeados? Yeah, só foram nomeados homens, é verdade. Yeah. É assim. Não, é verdade, mas isso acontece, é sempre... Não, mas historicamente, por exemplo, em Portugal, acho que agora mudou um bocadinho com esta nova geração. Havia muito poucas mulheres a escrever as próprias músicas. Muito Sim. poucas. Em Portugal? Sim, Sim, compositores, sim, sim. tipo o Pedro Abrunhosa, o Jorge Palma, o Sérgio Godinho. Tens uma tradição de cantautores homens. De cantautoras mulheres, pá, são pouquíssimas. Tinhas a Mafalda Veiga, depois Mafalda Veiga. muito mais tarde a Luísa Sobral, muito mais tarde a Carolina Deslandes. Sim. Tens Muito a mais tarde Márcia também não, coitados. também. A Márcia, A Márcia. Mas já Agora são tens muito a garota poucas, não. é?
Agora tens a garota, não? Por todas as fadistas, a maioria não escrevia e eram as cantoras mais conhecidas mulheres. Quer dizer, tens se calhar uma Mónica Sintra, escreve as próprias canções. Não estamos aí para o universo mais popular, não é? Se calhar Não sei, escreve. não sei se ela escreve, porque a maior parte da malta da música popular. Mónica Sintra não morreu. Eu e o Manuel que escreve para toda a gente. Não morreu Não, nada. isso foi a Cláudia Isabel. Ok. A Cláudia Isabel. A pergunta foi ótima. A Mónica Sintra apanhou foi o marido com outra na cama. Na minha cama com ela? É essa? Acho que é. Sim, mas essa, por exemplo, essa canção foi escrita pelo compositor que escreve mais música popular portuguesa, que não me estou a lembrar do nome dele. Mas... É o Clemente. Não é. Não, acho que o Clemente faz uma série de músicas para não sei Clemente quantas pessoas, mas acho que até de fado e não sei o quê. Acho eu. Não, mas é um homem que não é cantor. Não é Mas, cantor. Voltando à questão da emoção das músicas, queria-vos perguntar se vocês têm isso, que é, a música tem uma capacidade emocional que mesmo quando a música olhas para trás e dizes, pá, esta música é um bocado bimba ou não é o meu género musical, mas consegue, porque marcou um tempo da tua vida, consegue suscitar em ti uma emoção. Eu dou um exemplo. Quando eu era puto, havia uma música de Júlio Iglesias que passava muito na rádio e que nós ouvíamos quando ia a um restaurante, estava sempre a passar a Júlio Iglesias, e aquilo remete-me para um tempo na minha vida, especialmente para o meu pai. E no outro dia eu ouvi essa música, pá, e tipo viajei no tempo e fiquei quase comovido e disse, mas tu não ouves Júlio Iglesias, estás a ver? E no entanto, e depois ouvi a música mais vezes durante um dia. E é difícil isso acontecer com outra arte, ou seja, com a escrita, com... Se tu... Tens alguns filmes foleiros que também te transportam é verdade. para essa... Tipo Profissão Duro, por exemplo. Sim, ou está a dar o American Pie na televisão e vou Sim, parar para ver. É verdade. Remonta Mas tu aos sentes meus isso, ou 14 seja, anos. vocês sentem isso, perguntem para os dois, que há músicas que tu dirias, isto não faz parte, hoje em dia não faria parte do meu gosto musical, no entanto, eu vou ouvir esta música se a apanhar na rádio. Sim. E eu acho muito que a música, na verdade, eu tenho um bocado essa ideia que a música é como se fosse uma fotografia auditiva, porque as fotografias Boa são a imagem. outra arte É que verdade. transporta, ou seja, é quando tu ouves uma música, vai sempre remeter-te para o tempo em que tu ouviste Sim. aquela música e que marcou. No teu caso nem marcou, só te lembras de ouvir na rádio tipo, Sim. tantas vezes que fazia parte daquele tempo. Mas é isso, tu ouves o Shape of You do Ed Sheeran e eu lembro-me daquele verão. Tipo, até podia não ser a canção que eu mais gostava, por acaso adoro, mas tipo, as canções são tipo fotografias auditivas, levam-te para sítios, são memórias, tipo, tanto das pessoas que as escrevem como é uma memória coletiva, tipo, todos nós, os meus pais lembram-se de Michael Jackson passar na rádio, eu já não me lembro, mas percebes, é isso que eu quero dizer, pronto, desculpem. Agora sempre que passa eu penso, pá, estou a curtir esta música, mas ele é bué de pedófilo. Eu caguei para isso. Ainda no outro dia estava a dar o They Don't Care About Us. Sim. Eu estava a pensar, Não, está bem. Desculpe-lhe tudo. Eu não estou a dizer que não, eu não estou a dizer que não ouço, estou a dizer é impossível hoje em dia aparecer uma música do Michael Jackson. Eu depois bato o pé e canto, mas há um momento em que diz, ele é pedófilo. Sim, e depois ainda por cima, aquela música que foi no Brasil, com bué crianças e não sei o quê, eu pensei, foi para o Brasil que era mais Deves ter baratinho. divertido. Mas uma coisa que acontece engraçado com a música é, e pá, acontece muitas vezes, passa uma música, ou ouço uma música alguns que eu não via tipo há 20 anos, ouvia há 20 anos, ou mais. E eu dou por mim, sei a letra toda de cor. Se eu me quisesse lembrar dela, eu nunca conseguiria. Mas quando começa, aquilo espleta aqui qualquer memória e vai... E sai tudo. E às vezes letras até, tipo, músicas de rap antigas que eu não ouvia há anos e que têm letras muito maiores e eu, tipo, como é que eu sei esta merda toda? Mas tipo, a Stan do Eminem, eu ainda hoje sei a letra toda. Mas tu achas que isso deve ao Mas facto ouvindo mais vezes, de nessa altura tem a ver com uma questão de juventude em que a música se calhar tem outro peso e marca de outra maneira ou havia menos música? Porque eu continuo a ouvir, se calhar hoje até ouço mais música do que ouvia quando era adolescente, porque a música está em todo lado. Eu não, ouço menos agora. Ouço menos, mas eu ouço muita música nova e hoje em dia já, pá, se calhar a música que ouvi nos últimos 2 anos nova, não sei as letras. Pá, e eu, é o que estás a dizer, só ver uma música dos Guns N' Roses de quando eu tinha 13, 14 anos e que fui vê-los a Alvalade, eu sei a música do princípio ao fim. Porquê que será isso? Será que naquela altura marca-te mais? Ou a tua memória na altura era melhor? Não, eu acho que a música que nós ouvimos quando somos novos marca-nos de uma forma muito, muito forte. E até existem muitas pessoas que ouvem a mesma playlist tipo há 20 anos. Tipo... Eu sou um bocado essa pessoa. Tipo cotas... Não, desculpa. Cotas, sim. Mais ou menos a idade do Hugo, não, estou a brincar. Não, que ouvem tipo a playlist deles nunca mudou. Tipo, desde que têm 13 anos ouvem a mesma música. Porque é curioso, E tinhas menos estímulos, não é? Tinhas menos estímulos. Tu tinhas mas no caso meia dúzia delas... de álbuns em casa, não tinhas um Spotify com música infinita em lembro, shuffle. Eu lembro de ter a cassete preparada
para se passasse a música na rádio, eu ia a correr e metia a gravar. Sim. Não é? Eu lembro, às vezes ponho tipo em shuffle, playlists no Spotify. E às vezes passo por uma música e penso, isto é bué da fixe. E não vou gravar, às vezes. E depois nunca mais vou ouvir aquela música. É verdade. E quer dizer, nem sei se dá para ir ao histórico ver, mas já me aconteceu isso algumas vezes. E antigamente, aquela música que tu gostavas, tu ouvias até odiares, não é? Sim. É como agora quando passa a ser uma música fixe, passa a ser música de anúncio de televisão. E tu passas a odiar. Não é? Já tiveste alguma música de anúncio de televisão? Não. Mas gostava. Mas é uma questão. Que marca? Que tipo de. Não gostava de ter uma música. Eu gostava de fazer uma canção para um anúncio de televisão. Com um creme hemorroidal, uma coisa assim. Por aí. Podia dar uma letra engraçada. Podia dar uma letra engraçada. O que é que rima com hemorroidal? Muita coisa. Por acaso, muita coisa. E para novela, já tiveste alguma música em novela? Já, e também amava escrever um genérico de novela e nunca me convidaram. Podem me convidar. Porque eles preferem músicas que já tenham batido. Porque esse é o. Não é? Não, olha o Toy, está sempre a fazer os genéricos. Não, mais ou menos. Normalmente eles pedem para compor para o nome da original, novela. Sim. Sim. Okay. Depois essa música é que fica conhecida, então parece que o processo foi ao contrário, mas não, eles querem ter uma canção com o nome da novela. Sim. E Bárbara Tino muito boa a fazer genéricos, porque também fez o genérico do Dr. G. Atenção. Pois foi. Já lhe gravei vários favores. Sim. Inclusive estar aqui hoje. Sim. Não você paga. Temos uma Santos Torresmo. Sim, porque tipo, as pessoas que julgam que a Bárbara vem cá promover o disco dela, não é. Ela ontem teve uma conferência de imprensa. Sim. Possivelmente vai chegar a mais pessoas do que aos ouvintes do Sem Barbas na Língua. Mas é outro tipo de público. É outro tipo de público. Não, mas se calhar por isso é que estou a falar tanto disto, porque foi ontem eu estou aqui, mas porquê é que eu estou a contar isto? Mas é porque ontem passei o dia todo a debitar as informações do disco. E esse processo é chato? Tens Conferência que ir, de imprensa? Sim, as rádios todas, muitas entrevistas. Olha, nós fazem fizemos... sempre as mesmas perguntas em todas as entrevistas. Quase, Olha, não, fizemos uma conferência de imprensa com os meios de comunicação que fazem crítica e eles foram super fixe e foi a primeira vez que eu fiquei com os meus produtores todos e nós somos 5 que fizemos este disco e eu sentei todos e ouvimos o disco individualmente com cada um e mostrámos o disco e falámos sobre o disco e foi mesmo fixe, por acaso. Tipo, foi mais fixe do que eu estar ali sozinha a dizer a minha vida. E tu fizeste uma cena com a rádio comercial em tua casa, não foi? Isso também foi giro. Também foi engraçado. E vais ao Somos Portugal e esses programas da tarde domingo cantar? Imagina que tinhas que ir, que fazia parte. Imagina que não eras independente, estavas numa editora ou que o teu agente exigia, tens que ir aqui, tem que ser, para alargar a audiência. Se calhar por isso é que ela é independente, não é? Sim. Não tem que... Olha, eu acho que sou seletiva, mas também por causa do tempo, ou seja... Os programas de televisão, nós vamos lá, tipo, ninguém nos paga, nós estamos ali, o nosso pagamento é a divulgação do nosso trabalho, como era antigamente. Olha, tocas aqui de graça e fazes a divulgação. Sim. Ou seja, a mim não me faz sentido ir a determinados programas, mas nem é pelo programa, é porque é tempo que eu vou despender, é uma despesa, porque eu tenho que pagar ao músico que vai comigo, tenho que pagar à minha maquilhadora e tenho de levar uma roupa fixe, né? Ou posso ir... como eu quiser, mas ou seja, tudo são isto pressões que as mulheres colocam nelas mesmas. Está bem. Vem aquele senhor que escreveu a crónica. Pronto, mas depois, olha esta. Está-se a desleixar. Sim, olha, está-se a desleixar, veio desmaquilhada, veio não sei como eu vim para o vosso podcast, no fundo. Portanto, sim, são pressões que são nossas, mas que não são nossas. Só falar, desculpa fazer um parênteses sobre maquilhagem, que eu tenho uma opinião bastante vincada sobre isso, e já falámos aqui, mas eu gosto de repetir que é o excesso de maquilhagem é, para alguns homens, um turn-off. Para a maioria dos homens. Sim, portanto, sim. a ideia de as mulheres, eu sei que é uma pressão enorme, né? Dizer, não me maquilhamos. Uma mulher pode ser muito mais gira desmaquilhada do que maquilhada demais. Senhoras, ouçam isto. Sim, é sempre melhor desmaquilhada do que maquilhada demais. Quando eu digo maquilhada demais é aquela Jersey Shore, estás a ver? Sim, aquela inglesa. Levas duas de mão de base, mais não sei o quê. E se calhar podias fazer uma música sobre isso. Chamava-se o Cara Lavada. Cara Lavada. Mas que é... Não, o Agir já fez, ela é linda sem make-up. Quem é que fez? O Agir fez, ela é linda sem make-up. Tenho tanto em comum com o Agir. Que é a ideia de... Depende do contexto, eu percebo. Imagina, se vais a um jantar com umas amigas, não sei o quê, queres pôr um batom, tudo bem. Mas imagina... no outro dia vi uma mulher a correr maquilhada. Não é? A fazer desporto. Estou no ginásio onde eu ando agora. Tipo, Ai, Jesus. E tu podes, vais à praia, já vi mulheres maquilhadas na praia. Na praia,
Então na praia, estás naquele... Também depende muito do contexto. Estás desmaquilhado e vieste com coisas, o cabelo molhado. É uma mulher natural. Eu sempre disse isso. Prefiro muito mais uma mulher natural do que uma mulher completamente turbinada. Acho que é, para mim, pelo menos. Mas a base protege a pele na praia, percebes? Não apanhas tanto sol, não precisas de pôr. Mas uma pergunta que eu por acaso tinha pensado, que é se esse processo, ou seja, tu há 4 anos quando começaste, não é? Também eras mais nova, não é? Se calhar também foi a transição da idade. Mas hoje em dia nota-se muito mais produção, mais cuidado nisso, ou seja, a maquilhagem, as roupas, se calhar uma postura mais sexy do que na altura que eras mais tipo... Já viste a minha roupa? Eu ando tipo um unicórnio feliz, tipo... Mas há mesmo as produções fotográficas, há essa cena mais de mulher mais sensual do que no início que eras a menininha com a guitarra. Seja, mas tu vais ver, as minhas são bué tipo de fantasia. Sim, não estou a dizer que é tipo, como outras se aquilo é sexy. No Nós Alive, ela vai fazer uma cena tipo Madonna no Like a Virgin, no MTV, e começa a gatinhar com lingerie. É isso que estás a dizer? Sim. Mas eu estou a dizer, não chegámos a essa fase. Se isso é uma escolha tua, e se tu olhando para trás percebes, não, isto é mesmo o meu crescimento e a escolha, ou se sentes que o facto de estás numa indústria também pop, que tem essa obrigatoriedade. Ou seja, se tu não tivesse essas expressões, continuavas a ser a menina de guitarra meio desmaquilhada, ou terias ido para aqui? Não, mas eu vou-te explicar. Os meus espetáculos têm um conceito. Tipo, o espetáculo e tem um cenário que acompanha esse conceito e tem uma roupa, e a minha banda veste sempre igual. Tipo, ou seja, eu quando vou tocar a Freixo de Espada à Cinta ou quando vou tocar a Amadora, a minha roupa é a mesma. Eu faço 2 ou 3 outfits por tour, só para também não vomitar a roupa ao fim de 3 concertos. Mas e depois vou mudando só para me divertir, não é para mais nada, porque eu gosto mesmo que o concerto seja igual nos sítios todos. Nem mudas aquilo que tu dizes, porque há coisas que vão surgindo no concerto, mas as piadas são as mesmas. Ou seja, quem for ver na Amadora não vale a pena ir ver em Freixo de Espada à Cinta, que o concerto é o mesmo. Ou seja, tem mais a ver com o meu cuidado com a performance. Eu gosto mesmo tipo do conceito de espetáculo e do conceito de um espetáculo, tipo, não é só ir lá tocar umas canções, estás a ver? Eu quis criar um universo no meu espetáculo e portanto a roupa faz parte desse espetáculo, mas não foi pressão de ninguém, eu é que quis fazer isso. Sim, não digo que seja pressão tipo direta, porque nota-se muito isso nas mulheres, principalmente nas artistas femininas, essa quase obrigatoriedade de passar do estilo mais simples para um estilo mais sexy. Mesmo lá fora, tipo, uma Taylor Swift, uma própria Dua Lipa, a Billie Eilish também, passa de um registro mais descontraído e que vão obrigatoriamente sempre para um sentido mais sexy, de mulher sensual, porque a verdade é que isso acaba por vender mais, não é? Mas se há essa pessoa, e cá também há alguns casos, acontece também. Mas e se for... Por exemplo, não pode ser mesmo a exploração da sexualidade, a sexualidade como um tema, porque tu podes escrever sobre amor, podes escrever sobre sexo. Sim, também acho que faz parte do despertar, se calhar, por exemplo, no caso da Madonna, não pode dizer que seja uma pressão só... No caso da Madonna, nos anos 90, especialmente quando ela fez um álbum chamado Erótica, não estou a dizer que não haja um piscar de olho, mas provavelmente porque ela estava a viver, a sexualidade era algo importante na vida dela, e portanto ela estava... de alguma forma a trabalhar criativamente sobre a romper barreiras também, não é? E romper barreiras. Eu acho que ninguém vai para o lado tipo, eu não sinto, já não sinto que fui a esse lado ainda. Se calhar um dia vou, mas eu acho que tem mais a ver com acho que tem mais a ver com escolha artística eu acho é que não se pode fechar as pessoas em caixinhas. Ou seja, tu vais ter uma fase em que se calhar és mais querida, vais ter uma fase em que se calhar estás mais tipo a sentir-te confiante e bonita. Olha, a namora passou do fado para a música pop contemporânea. E ela sempre foi uma mulher linda e sexy e nunca tinha mostrado esse lado dela. E eu acho mesmo fixe, tipo, ela com a idade que ela tem, que já não era esperado sequer ela arriscar, tipo, ela fazer uma transição inacreditável, explorar e ser criativa e também mostrar que, tipo, eu sou fadista, mas eu posso estar aqui sexy. Porque é que uma fadista não pode ser sexy? Porque é que uma fadista tem de estar de vestido preto solene? Não sou solene. Olha, tu começaste e tiveste reconhecimento numa altura em que tudo é muito fugaz e viral, não é? Portanto, primeiro num programa de talentos, também no Festival da Canção, as tuas músicas começaram a bater no YouTube. Olha o Hugo, usar termos de pessoa jovem. Começaram a bater. Eu estou a imitar o Guilherme. Guilherme, faz-me um glossário de termos para eu utilizar. Jovens. Flex. Então era um bué de fixe, estás a ver?
E de repente eu estive a ver, por exemplo, quais é que eram as tuas músicas mais ouvidas, e sem tirar nenhum valor àquilo que tu fazes, porque tu foste sempre nos últimos anos fazendo músicas, fazendo discos, e parece do que eu conheço de ti que há uma seriedade em relação à música que vai muito mais além de querer ser conhecida ou famosa, ou seja, há uma relação de respeito e de solidez com a música, mas isso não te ou seja, tendo em conta o que a fama pode fazer às pessoas, a fama muito rápida, e tens vários casos de pessoas que foram engolidas pela fama, ou seja, a sua capacidade criativa, já nem falo de casos mais trágicos como a Amy Winehouse ou Kurt Cobain, que são casos trágicos, mas são engolidas pela fama. E tu aqui falaste um bocadinho desse bloqueio criativo. Essa cena da exposição demasiada, do sucesso muito imediato, porque a questão do YouTube é uma coisa muito imediata, não é como um álbum, como tu disseste. Isso não te assustou em algum momento? Epá, eu acho que sou tipo a mesma pessoa que era antes de ser conhecida ou todas essas coisas, e acho que a fama não teve em mim uma coisa de destruição. A única coisa ou deslumbramento. Não, até porque eu digo muitas vezes, malta, quem tiver a achar-se o maior da sua rua é só almoçar com os pais ao domingo. Para os meus pais, eu sou a pessoa que não acabou o curso, não tirou a carça, chegou atrasado ao almoço como todos os domingos, já te pedi 1000 vezes, Barba, para chegares a horas, não chegaste a horas, outra vez, esqueceu de não sei do que a mãe tinha pedido, eu liguei-te 3 vezes ontem, Bárbara, porque é que... Portanto, eu chego a casa ao domingo e eu sou a Bárbara da linha de Sintra que não tem nenhum... Ou seja, a minha família, tipo, se eu alguma vez estiver a sentir-me a maior da minha rua, eles trazem-me logo à realidade. Acho que os teus pais devia haver uma prescrição médica dos pais da Bárbara para várias pessoas aí, não é? Completamente. É tipo, olha, vão almoçar à casa da minha mãe, a minha mãe diz-te logo tudo. Porquê é que levaste aquela roupa à televisão? Ficava tão mal. Pá, a minha avó diz, odeio esses sapatos que tu metes, essas roupas largas que tu usas, é tudo... A minha família é sempre a cascar, mas é bom para mim, porque nunca me deslumbrei de nenhuma forma. Eu sou sempre mais focada, tipo, em ser muito trabalhadora, em, tipo, nos objetivos que eu tenho profissionais e não propriamente... E em respeitar o público que vai ver os meus espetáculos. Acho que é sempre mais o meu foco. Mas, pá, eu não bebo, eu não fumo... não gostei no início muito das pessoas me abordarem na rua, mas porque eu não gosto assim tanto de ser o centro das atenções e portanto de repente eu falo alto, sou da linha de Sintra, eu falo alto, disse palavrões, pronto, sou da linha de Sintra e de repente tipo, olha, pá, se calhar ias falar um bocado mais baixo e não ias dizer palavrões porque agora és a Bárbara Tinoco. Opa, sou a Bárbara Tinoco, mas eu continuo a ser uma gaja da linha de Sintra, não esperem de mim algo que não isso, porque eu vou dizer que vou falar calão e posso, eventualmente, melhorar em algumas coisas, mas pá... À mesa com os teus pais não falas assim. Alto falo. Sim. Falam crioulo. Obviamente. Não, falo alto, palavrões, não digo tantos, mas pá, entre amigos, estou num café, pá, vou estar à vontade, tipo... E acho que isso foi a cena que eu tive mais dificuldade em lidar. Mas hoje em dia, tipo, já comecei a perceber, pá, as pessoas vêm ter connosco. Se eu for muito fã de uma pessoa, essa tipo de pessoa estiver à minha frente, obviamente se calhar vou pedir uma foto. Ou se a minha filha um dia, filho, possível, não existe, não estou grávida, tipo, um dia gostar muito de um cantor e eu conheço, pá, se calhar vou-lhe pedir o favor. E eu digo, estou-me a lixar para a vida do cantor, eu quero é fazer a Pita feliz, portanto... Percebes? Eu consigo perceber os pais que é tipo, pá, estou-me a lixar para o teu cansaço, estou-me a lixar para a tua privacidade. A minha filha quer tirar uma foto contigo, estou nem aí para ti. É exatamente isso que estás a pensar e é exatamente verdade. Eu quero é fazer a minha filha feliz e pá, eu consigo perceber isso. Há coisas que evites fazer ou sítios que evites ir? Centros comerciais. Centros comerciais. Mas também a televisão é que me tornou uma pessoa que pedem fotografias na rua. Tipo, fazer o The Voice Kids é que fez... Ou seja, ser só cantor não chegou para mim. Tipo, o The Voice Kids é que me trouxe aquele estatuto de... Pessoas que às vezes nem gostam de ti, mas querem ter um autógrafo teu. E também te tornou muito conhecida nas faixa etária mais jovem, não é? Muito, completamente. Tipo, de repente, e o Carlão também diz isso, que é tipo, de repente tens muito mais crianças no público do que tinhas e às vezes, pá, eu digo palavrões não a falar, mas as minhas canções têm palavrões e tudo, e o meu concerto passado, a primeira música começava tipo, não desalinhes as estrelas que tu mesmo alinhaste, que se foda a tristeza. Era a primeira frase do concerto. E eu, tipo, muitas vezes não conseguia dizer... Se uma criança a chorar na primeira fila... Não, se eu olhasse para uma criança não conseguia dizer a frase. Tipo, se eu visse uma criança na primeira fila, ficava... Não, ou dizias mesmo olhar nos olhos, que se fodam as estrelas. Sim. Eu lembro-me quando era muito pequeno, portanto estavas longe de nascer, havia uma coisa que era o skin de ouro.
Mais tarde houve o Bravo Bravíssimo. Não sei. Isso era uma revista, o Bravo Bravíssimo, sim, não era? lembro. Ou é um Não, isso era programa? a Brava. Não, o Bravo Bravíssimo era um programa de miúdos a cantar, que era um programa italiano. Sim, se lembram, sim. E sempre houve concursos de crianças a cantar. A minha dúvida é... Crianças a fazer playback, como um mini chuva de estrelas. Sim, a minha ideia Era incrível. é ético pôr crianças a competir daquela maneira? Epá, na minha equipa ninguém está a competir. Eles ralham comigo no programa, porque eu não posso dizer isso, mas eu digo na mesma, porque eu acho que os meninos, há uma coisa, nós protegemos muitas crianças. Atenção, as crianças no YouTube não existem comentários nos vídeos das crianças, por exemplo. Nas redes Ia sociais ser hilariante. Sim. não se pode. As mães dos outros e os Sim. pais dos outros irem lá. Não Isso não há. canta nada. É zarolho. E às vezes os próprios pais são piores que os filhos. Pois Mas na minha equipa eu digo sempre, isto é para vocês se divertirem, o que é que vocês querem fazer. Muitas vezes os miúdos é que escolhem as canções que eles levam na minha equipa. Não sei o que acontece na equipa dos outros, mas eu acho que todos nós trabalhamos um bocado Sim. Agora eu vou fazer de advogado do diabo. Eu não tenho mesmo, só para tornar isto assim menos... Estamos todos de acordo e para não ser assim, não estarmos todos de acordo, que é, para ser um bocadinho mais... para ver mais ficção, que é até que ponto é que um miúdo de 6, 7 anos vai gostar, vai ser visto por milhares, alguns deles vão ser vistos por milhares, e daqui a 20 anos vai gostar que isso esteja online. Mas imagina, muitos dos meninos eles vão porque eles querem. Eles dizem Não. eu quero ir. Claro, está bem. Sim. As crianças também... Eu tenho o meu primo que é saltar da janela querem porque diz que é o super-homem. E querem comer 10 bolicaus ao jantar. Sim, estou-te a perceber. Não, mas ele eu vai Repara, de que idades a que eu não idades acho que ali? venha, acho que não é do primeiro, não é é, novo até para aí aos 14, o The Voice Kids. acho que há cenas bem mais graves, tipo os padres e O Dalai Lama. o Dalai Lama. Eu estou só a perguntar cria-se, repara, não é uma coisa, eu não pensei antes de ir para aqui, não pensei um segundo sobre isto, estou-me nas tintas se as crianças vão ou não. Vão Elas cantar. que se lixem. Não, mas que é. Há muito esta cena de as crianças são fofinhas, as crianças criam audiência, as pessoas gostam de ver crianças a fazer cenas, não é? Seja no a cantar, seja nos outros talentos. E até que ponto isso não é um bocado de exploração? Ou seja, mas eu de acho alguém que... Quem é que fica com esse dinheiro? Ou seja, Não há dinheiro. não, há dinheiro, há patrocinadores, não é? Mas Anúncios. para o programa, Anúncios, mas não para as crianças. Sim, não há para exatamente. escrever, sim. Exatamente, mas é isso. É. Alguém Sim. ganha dinheiro com aquelas crianças, é só isso. Epá, eu não estou a perceber a tua lógica, só que estamos a descurar que eles na verdade se divertem muito e que aquilo é uma Claro, claro que experiência sim. enriquecedora Claro para que eles sim. e que é uma É melhor, sorte. se dissessem eles- assim, preferes que o teu filho vai cantar ao Voice Kids ou vá à catequese no domingo, eu não tinha dúvida que mandava para o Voice Kids, estás a ver? Pá, e se o teu filho te pedir muito para ir, tu até podes dizer, epá, mas eu não sei se estou confortável com isto, mas se ele começa a pedir muitas vezes, tu vais levar, o que é que vais fazer? Epá. Ele quer ir? Eu não sei se... Não sei se essa é a melhor maneira de educar um filho, mas pronto. Não, mas imagina, uma coisa que não tenha Sim. mal, só que tu és um Claro. bocadinho contra, mas que não tem mal Claro, nenhum, claro. tipo, tu Podes eventualmente fazer. ficas Sim, tipo, todos opá, os pais pronto. fazem isso, não é? Todos os Tipo, pais fazem isso, algum né? mesmo. A não ser que sejam tipo uns ditadores. Eu acho que no formato português e à escala portuguesa isso não se põe tanto, mas à escala americana acho que é um problema, porque tu tens muitos pais que incutem desde novo aos putos que eles têm que ser conhecidos, porque há muito essa cultura das estrelas nos Estados Unidos. E até que ponto é a escolha da criança estar ali, ou são os pais que quase que os trabalharam desde pequenos, ou quando viram ali o mínimo, olha, até sabe dançar, olha, até sabe cantar. E os levam àqueles programas que são vistos por milhões e milhões de pessoas, pai, que fazem estrelas à escala mundial com 12 anos, às vezes, ou 13 anos, e que depois lá está, não acho que nenhuma criança está preparada para ser uma estrela à escala mundial com 10 anos. Sim, não é? nunca Com 12 correu anos. assim tão bem. Nunca correu bem, né? Normalmente imagina, os casos, as mesmo em pessoas filmes, não é? ficam só na música. famosos e corres tudo bem, até têm uma carreira, tipo o Justin Bieber, mas Sim. tipo, pá, nunca descrevem isso como uma coisa feliz. Exato, Portanto, não é? E- quer dizer, é mais feliz do que triste no contexto global das coisas, mas que foi difícil ser muito conhecido em criança. Só que os nossos meninos do The Voice Kids Pois cá é uma escala diferente, não é? é uma escala diferente. Para já, muitos deles aquilo é mesmo só uma experiência e é para eles se divertirem. E pronto, aconteceu à Rita Rocha eventualmente começar a fazer carreira muito nova, mas também eu acho que existe mesmo um cuidado de proteger mesmo a malta mais nova. Olha, só podes fazer concertos no verão porque tens aulas, estás a estudar, tens de acabar os teus estudos. Ou pronto, há um cuidado. Deviam ter dito isso aos pais do Saúl. De saúde, sim. Sim, isso é um caso mais triste. Mas pronto, mas eu não acho... Ou seja, eu que faço o programa e que me dou com as crianças e que falo com as crianças e não sei o que, eu sinto que elas
estão sempre super contentes. Obviamente que a parte que eu acho mesmo mais difícil é quando não corre bem, ou quando recebem um não logo nas provas cegas, ou quando saem mais à frente, porque eu não sei como é que as crianças lidam com aquela tristeza, porque elas devem ficar tristes, e essa parte nós já não acompanhamos e é um trabalho mais dos pais. E não sei, ou seja, não tenho noção se é muito péssimo ou se levam na boa e vão comer um gelado e olha, diverti-me tanto, mãe, cantei com a Bárbara Ou se Tinoco. levam no focinho. Desafinaste aquela nota! Pum! Também acontece, será? Imagina. De certeza que há um que já levou no focinho. Há muitas histórias. De certeza. Não, mas há muitas histórias. Eu podia-te contar. Há histórias horríveis que nós já apanhamos. Só que o que é que tu podes fazer? Conta uma. Sem dizer nomes. Sem dizer nomes? Sim. Já tivemos uma mãe que obrigou a filha a ir, aquilo correu-lhe mal e a miúda foi o tempo todo a chorar para casa e depois já tivemos casos desses tipo, que acabaste de contar, muito mais horríveis. Já tivemos pais tipo a fazer quase bullying aos miúdos. Encolhe a barriga, não viste que estavas com a barriga? Encolhe a barriga na televisão. Eu já não te tinha dito para encolheres a barriga na televisão. Nós ouvimos isto de uma Lá mãe. está, é o sonho dos pais e não da criança. Não, mas tipo, encolhe a barriga na televisão, está na lista das coisas mais horríveis. Ele devia ter dito, olha, pai, se eu sou gordo, a culpa é tua que me dás comida de merda. Mas não era uma menina mesmo bonita, mesmo magrinha. Portanto, claramente, daqui a 2-3 anos, bulimia, anorexia... Mas podia ser só uma questão de postura e não de barriga. Podia ser só... Põe-te assim. Não, mas é a forma como tu dizes, estás a ver? Jogos de futebol das camadas infantis, sim. para ver os pais na bancada e perceber que a maioria das pessoas não tem noção. Não devia ter filhos, começa logo por aí. E nunca os deviam meter em cenas assim. Em desportos de competição, Sim. porque eles não têm capacidade de lidar com a competição, os pais, não é os filhos. Sim. Pronto. Olha, tu tens algumas músicas chamadas break-up songs. É curioso porque nós aqui há pouco tempo fizemos um parte de um programa só a falar desse género de músicas. Falámos de uma série delas, lembras? Sim. É engraçado porque há algumas de estilos diferentes. Por exemplo, o Passepartout, que foi a que tu levaste ao festival, não é? Que é uma música que tem aquela influência francesa, quase meio jazzística, e tem umas referências muito interessantes. E depois tens uma música, o Chamada Não Atendida, que é mais recente, que é mais pop, mas é quase menos fofinha, porque Passepartout tem uma sonoridade e é uma história que te puxa para cima. O Chamada Não Atendida é uma coisa mais obscura, certo? Sim, o Chamada Não Atendida marcou uma fase da minha escrita, no sentido que eu para trás, se calhar as minhas relações não corriam bem, ou às vezes, pronto, os rapazes não eram assim tão fixes comigo, como acontece com todas as pessoas, seja com mulheres ou homens. O culpa é sempre deles, atenção. Não, mas às vezes coisas assim meio chatas e meio feias, e eu na canção punha sempre a coisa de uma forma, tipo, sei lá, tipo, bué glamourosa e muito a defender e a pôr-me numa posição, tipo, e no Chamada Não Atendida eu disse, ele foi cabrão, também vou ser cabra. Ou seja, tirei o filtro. Tipo, eu escrevi aquela canção porque eu precisava de escrever, mas tirei o filtro do não vou estar aqui a dizer que era incrível e que vou sempre amar. Não te vou sempre amar nada, e estou um pouco chateada. A melhor arte é a mais honesta, normalmente. Sim. Quando tu não tens filtros e censuras. Sim. É isso, estou chateada. Ou seja, foi uma canção, primeira canção na vida que eu escrevi mesmo chateada, tipo, porque há outra canção no disco que é sobre a mesma fase e estão juntinhas, que se chama Querida Ex-Namorado, que é muito mais fofinha e muito mais a desculpar, e naquela... E eu pensei mesmo, mas eu senti isto, é verdade, quando acabou foi isto que eu senti, mas agora eu não sinto isto, agora eu sinto, tipo, porquê? Estás a ver? Tipo, eu cheguei a essa conclusão, ou seja, a questão de tirares os filtros de outra maneira. Não foi por causa de um fim de uma relação, mas porque tomei LSD. E foi menos doloroso. Mas cheguei a essa conclusão de... já escrevi há algum tempo e houve realmente ali um momento da minha vida em que disse... não vai haver mais filtros, não vai haver, tipo, vai ser do mais... E depois passas por outras frases. Por exemplo, tu sentiste isso na comédia também? O Louis C.K. diz que a carreira dele mudou quando ele começou a fazer isso. Eu acho que desde o início que senti... nunca tive barreiras, não é? Eu sempre escrevi aquilo que eu dizia, que eu queria, acho eu. Acho que agora, se calhar, neste espetáculo foi mesmo, vamos fazer uma coisa, tipo... Mesmo sem qualquer tipo de filtro, a não ser o filtro de eu achar que tem piada. Claro. E que tem graça, não é? Dizer aquilo.
Mas talvez porque me sinto mais à vontade em palco, sinto que consigo dizer aquelas coisas de uma forma... Eu tenho beats. Neste espetáculo, por acaso, não sei se... Acho que tenho uma ou duas premissas, mas no outro eu tinha um beat que era aquele dos casais que violam e matam os próprios filhos. Nesse tema leve. Que foi dos meus primeiros textos de stand-up que eu escrevi. É que eu me estou a rir. E eu tentei dizer, acho que a quinta ou a sexta atuação que fiz, tentei dizer aquilo. Pá, e aquilo correu muito mal. E aquilo ficou na gaveta há anos. E eu percebi depois, tipo, arranjei depois outro ângulo e já tinha, acho eu, a maturidade e a vontade em palco para conseguir dizer aquilo da forma que eu queria dizer e passar. É curioso estás a dizer isso, porque o CK, numa entrevista, diz isso, que é esse género de beats que são os mais difíceis, que ele diz, quando leva a ideia, pá, e que aquilo corre profundamente mal, ele sabe que se tiver tempo e ao longo, pode ser 1 ano, 2 anos, mas se os trabalhar, normalmente quando acaba de os trabalhar, são os melhores. Sim, eu tenho dois beats que tentei incluir neste espetáculo, mas que testei algumas coisas e tipo, pá, não está lá. E estão na gaveta e quase certeza que no próximo irão. Agora, eu nunca tive há um crescimento, não é? Dos textos que se vai fazendo, porque o primeiro espetáculo era muito cenas mais... morar com a namorada, os cabelos no ralo, não é? Essas coisas. Também tinha coisas mais fora, mas eram muitas coisas mais relatable. E depois mandas isso fora, tens que escavar mais fundo. Não é? Depois mandas isso mas fora, é curioso, a nível musical, aquilo que tu e o... Não dá para repetir tanto no stand-up como na música acaba de dar um bocadinho mais, não é? Consegues falar do mesmo tema de formas muito diferentes. Sim. No stand-up, se tu falas de um tema, não é? Se fizeres um beat, a não ser o Chapéu, que já fez 10 beats sobre transexuais, normalmente quando fazes um beat sobre esse tema... Acabas por esgotar. Ou então tens que esperar tipo 10 anos para tu ou arranjar um ângulo pessoa. completamente diferente. Sim. Mas é curioso, porque aquilo que vocês têm em comum, enquanto Gandhi e Bárbara Tinoco, que é... já fizeram os dois um álbum, mas, por exemplo, a tua música de amor é... claramente de um gajo de 30 e tal anos que é aquela da relação, desculpa. Relação estável, não é? Que é o contrário do drama. É o contrário do chamada não atendida. E o da Bárbara é a chamada não atendida, que é, isto é uma imagem, não é? Portas a bater, é totalmente diferente. É engraçado ver como é que, obviamente tem a ver com a vossa personalidade e com o facto também de seres comediante. E o objetivo não é? O objetivo é fazer rir. Claro que é isso, mas é engraçado porque, inevitavelmente, eu acho que se tu fores um bom artista ao longo da vida, tu podes voltar aos mesmos temas de ângulos diferentes e provavelmente quando tu tiveres 30 e tal ou 40 vais escrever sobre o amor ou sobre o desamor de uma forma diferente que agora. Completamente. E eu tenho pensado muito nisso. Eu pensei neste disco que eu pensei, pá, isto se calhar é um bocado de fuleiro e não sei o quê, e eu tipo, tá bem, mas eu também estou-me a comparar, a malta muito mais cota do que eu tenho de escrever com a idade que eu tenho, tipo, eu tenho de escrever a minha canção engraçada, que se calhar com 30 anos já não ia escrever, e ainda bem que estou a escrevê-la com 24 e com os 30 estou a escrever outra coisa qualquer diferente. Mas essa música, o chamada não atendida, especialmente o vídeo, eu estive a ver que é, tendo em conta o tempo em que está disponível, tens músicas que foram mais vistas, mas tendo em conta o tempo que está disponível, claramente, a relação deve ser claramente a música número 1, porque tem 4 milhões e 600 mil em poucos meses, não é? Em 6 meses? Sim, não, tipo, foi uma canção que correu muito bem. Porquê que achas que correu tão bem? Além da qualidade musical e da letra, obviamente. Porquê que eu acho que correu tão bem? Em primeiro lugar, eu trabalhei aquela canção com o Charlie Beats e ele é um produtor de hip-hop, tipo, não faz só hip-hop, porque trabalhou comigo, mas ele começou assim e eu acho que eu compus com ele e a cena de eu era fã dele e a cena de eu querer, tipo, fazer uma cena na onda dele e se calhar fugir um bocadinho daquilo que seria o espectável de mim, fez com que também a sonoridade da canção saísse um bocado diferente do que era habitual. E eu acho que os artistas vão sempre surpreender pela diferença e pelo que eles conseguem fazer de novo. Ou seja, obviamente que se calhar uma canção mesmo no teu estilo que esteja muito boa como as outras estavam, tipo, também vai correr bem, mas eu acho que quando tu apareces com uma coisa diferente, ou seja, justificando o sucesso, pronto, porque é que uma canção resulta outra, não sei, mas nesse prisma eu acho que apareci, ou seja, que ninguém estava à espera que eu fizesse aquela canção. E depois foi aquela canção que eu lancei e as pessoas gostaram. Trouxe-me um público novo que eu não tinha, ou seja, malta do hip-hop, que depois até me disse, pá, por exemplo, eu ia fazer uma sessão com um artista e depois o manager desse artista um dia conheceu-me e disse, olha, tipo, eu peço desculpa porque eu fui preconceituoso contigo, eu achava que tu eras uma miúda da aldeia e que não tinhas nada a ver com o meu artista e disse que não ao teu... Não, o Carlão é um fofo. Não, mas era o agente do Carlão, não estou a dizer. Não. Ele tem uma agente.
tipo, fui preconceituoso e não foste fazer a sessão com o meu artista, eu disse que não ao teu manager. E pá, e hoje em dia arrependo-me porque foi estúpido, eu fui só preconceituoso contigo. Isso é fixe da parte dele, alguém ter essa capacidade de dizer isso. Ou seja, trouxe-me um público que achava que eu era uma miúda da aldeia meio fuleira. E o meu público antigo gostou da coisa nova que eu lhe trouxe. Ou seja, foi o melhor de dois mundos, que é não perdi público e ganhei mais algum. Olha, nós ainda vamos terminar este que é aberto ao público, depois vamos gravar mais meia horinha para os patronos, que é aí que se fala das coisas importantes e sérias. Sim, olha, já agora tenho aqui... Nós agora temos, só que ainda não está terminado, mas ela... Que é a Patrícia Girão Gallery, que faz as ilustrações. Faz sempre temos um convidado. Uns retratos dos convidados. Aquela ainda não conseguiu terminar, mas está-te aqui a desenhar. Está incrível. Mostra lá. Só que ainda só tem... Ok. Normalmente, eu tenho que dizer uma coisa da Patrícia, que ela normalmente favorece as pessoas que ela desenha. Ficam sempre mais giras do que na realidade. Sim. É verdade. Obrigado, Hugo. Vou sair com essa daqui muito mais feliz. Não sei, porque eu não vi o teu não está terminado. Se calhar no teu é o contrário, sais desfavorecida. Não. É Patrícia Girão Gallery no Instagram, se quiserem depois ver. Olha, vai chegar aí o Dia da Mãe. Não é? Podem encomendar, podem encomendar retratos. Olha, queria dizer que antes disso, normalmente no final nós damos algumas sugestões de alguma coisa que tínhamos gostado, que pode ir de um bolo que comeste a uma música. E alguma coisa que tenhas visto ultimamente ou que tenhas ouvido e que gostasses de recomendar a quem nos ouve? Tenho imensas. Então, não sei se vocês há um doce no IKEA que vale mesmo muito a pena. Não, foi mesmo literal. É mesmo literal. Um livro que eu li e amei. Qual é que é o doce do IKEA? Primeiro que não, a minha questão é: tu foste ao IKEA comer um doce? Não, tipo, aquilo é genial. És mesmo da linha de Sintra. Não, eu vou explicar, aquilo é genial. Nem foste comprar nada, nem foste comprar. Eu vou lá comprar aquilo é congelado e depois mas não foste comprar um móvel, não foste comprar um móvel. Não, fui lá comprar aquele bolo. Está aqui no meu post, eu pus no meu post de final de ano e já que estou a aproveitar esta oportunidade incrível para partilhar coisas que eu gosto. Ok. Fogo, e onde é que estará essa porcaria? Então, enquanto tu procuras, eu vou dizer. Diz tu, Hugo. Olha, eu tinha falado aqui de um filme que não tinha ido ver e que agora reitero, que é As Bestas. É um filme do espanhol, de uma dupla que já fez coisas de muito sucesso, que é o Rodrigo Sorogoyen e a Isabel Penha. Já tinham feito uma série incrível que é o Antidistúrbios e o Reino. Eu fui ver o filme no cinema e fiquei esmagado. Daqueles filmes que saí lá e precisei de 1 hora para descomprimir e no dia seguinte ainda estava a pensar do filme. Teve 17 ou 16 nomeações aos Goya, que são os Oscars espanhóis. Eu não sei se ainda está em cartaz, mas já está com boa qualidade em algumas plataformas. E depois, queria só fazer aqui quero dizer que vou estar... Quando é que isto vais pôr isto hoje? Amanhã? Hoje ou amanhã. Amanhã, se calhar, na quinta-feira, às 6h30, vou estar... Linha de Sintra, Biblioteca Municipal da Amadora. Cá está tudo. Está tudo ligado. A sessão vai ser toda feita em crioulo. Não, estou a brincar. Vou estar a falar sobre os meus livros com a Tânia Ganho, que é uma autora e tradutora bastante conhecida e que faz este clube de leitura que até tem bastante sucesso. E eu vou estar lá às 6h30 para falar sobre os meus livros, apareçam. E finalmente, só queria dizer isto, fiquei um bocado desiludido, Guilherme, com o especial do Chris Rock. Meio. Porque achei que, mais do que comédia, aquilo é alguém a pregar uma coisa. Sim. Ou seja, é como se os woke tivessem conseguido o seu propósito de uma forma indireta, que é, eu vou perturbar a comédia deste gajo. E perturbaram. Porque me fez lembrar obviamente não o nível de loucura daquele gajo dos anos 70 que ia ler os acórdons... Kaufman. Não, o outro... caralho, foda-se, desculpa. Não me lembro, mas era um gajo conhecidíssimo. Um dos primeiros gajos, mesmo antes do Carling, a fazer comédia fora do... Lenny Bruce. Lenny Bruce. Não é o Bruce Lee, é o Lenny Bruce. E... tinha poucas piadas. Sim, também achei. Eu tinha visto ao vivo em Londres, quando fui ver o Chappelle. E viste este? Vi partes e gostei muito na altura. E depois agora estive a ver e não coisa. Mesmo o beat sobre o Will Smith. Esse não vi ainda. Não para desistir. Acaba. Não tem assim. Tem algumas coisas, partes boas, mas não acho que seja espetacular. Pouco se não me rimo pouco, percebes? E mesmo o Chappelle, que muitas vezes dizem, ele está a fazer isto, mas eu rio-me com o Chappelle. O Chappelle continua a ter muito boas piadas. E o Chappelle, quando não estás a rir, estás tipo. Mais dentro da cabeça dele e da história. E o Chris achei convencional. Ou seja, eu já ouvi isto não sei quantas vezes. Sim, também achei. Ok, o bolo. Ok.
Isto chama-se Daim, porque isto é sueco, ou lá o que é. E é um bolo de chocolate e Carne de cavalo. caramelo, como é que se diz crunchy em português? Crocante. Crocante. Pá, não sei, eu podes partilhar se quiseres com os patronos. Sim, partilho sim senhor. E Partilhas? já agora, se a malta já tiver a ver Daim, isto, não é? pá, Sim. enviem 2 caixas. Exatamente. Não, malta, Sim. é assim, isto é tipo... Mas uma para nós e outra para a Bárbara. Sim, Imagina, vocês compram aquilo congelado e não têm de fazer nada. Tiram do congelador e deixam e comem. Aquilo é tipo genial. Ok. É das melhores coisas que eu já comi na vida. E música? Queres sugerir alguma coisa? Que tenhas- Música. Vou sugerir um álbum que é tipo o álbum que eu mais ouvi nos últimos tempos, que é da Ray, que é uma artista nova que apareceu, que tem aquela música que agora anda a bater que se chama Escapism, mas o resto do disco também é muito bom e portanto chama-se 21st Century Blues. Ok. O Bichinho sai dia 21 de Abril, é isso? Vai estar nas plataformas todas e vai estar em CD também? Vai, mas só mais tarde. Ok. E tu estás numa turnê, não estás? Tô. As canções que ninguém... As canções que ninguém quis. Sim. Vais ter, se quiseres promover... Já só nos falta um concerto que vai ser em novembro com o Miguel Araújo e o Carlos T. Muito bem. E o Também não Altice? sei como é que o convenci. E o Altice já está à venda? Já está à venda. Já está à venda. Mas é só daqui a um ano, é só em daqui a um ano, mas já 2024. está à Não me venda. apareçam no Altice antes disso. Há sempre a ver alguém que aparece. Há sempre alguém, certeza. sim. Guilherme, queres sugerir alguma coisa? Não sei. Eu até estive a ver, vi um filme assim, é o The Necessary Death of Charlie Countryman, acho que é assim que se chama, que é com o Shia LaBeouf, ainda magrinho, e com um gajo que eu gosto muito que é o Mads Mikkelsen. Ok, sim. Pá, e é giro, está engraçado o filme. Eu fui ver assim, tinha reviews, umas que eram 10, outras que eram tipo 4, mas fui ver e está uma bonita história de amor e está muito bem filmado o filme e tem momentos engraçados. E pronto, é isso. Quem quiser continuar a ouvir mais desta conversa com a Bárbara Tinoco, o que é que tem que fazer, Guilherme? Vai a patreon.com/sem barbas na língua e abre a carteira. É isso. Escolha uma das não modalidades. tem que abrir muito. Não tem que abrir muito, basta abrir só a zona das moedas, nem sequer precisa ir à zona das notas. E faz patrono e tem acesso a todos os episódios extra e semanais e tudo o que está Tem para trás. 100 e tal, São 100 100 e tal. Sim. E é isso. Pronto, e agora Então, pronto. vamos. E depois tem a oportunidade também de fazer perguntas aos convidados. Agora, a segunda parte, vamos aqui responder algumas perguntas dos patronos. Ok. Eu não tenho perdi o acesso aos patronos, portanto tens de ser tu a fazer as Faço as perguntas. perguntas Ok. então. Portanto, até já, até à próxima e muito obrigado. Obrigado, já, Bárbara, por malta. teres vindo e até já. Um beijinho, até já.